Então, pessoal, boa tarde, né? Começando aqui essa aula que, de fato, certo? Uma boa notícia, talvez. Eu estava referindo o calendário da UES, né? E oficialmente nós temos uma semana de recesso, né? Que começa a partir de amanhã, né? Dia 24, e vai até início de janeiro, né? A gente voltaria a se encontrar na primeira semana de janeiro. Posso até ver agora aqui no calendário. Calendário S, né? Para ter certeza da data, né? É até dia 2. O recesso escolar vai até dia 2, né? Dia 2 é um sábado, na verdade, né? Então a gente voltaria dia 4 de janeiro, certo? Que a gente volta às aulas. Então a gente tem. Hoje seria a última aula desse ano, né? 2020. Aí nós temos uma semana de recesso. E dia 4 de janeiro, certo? A gente volta. Ok? Seguindo o calendário da UES, tá? Aí é bom que quem tiver com mais, independente do recesso, quem tiver dúvidas com o trabalho pode continuar me enviando, tá? Que eu vou. É até bom que eu tenha um tempo a mais para poder responder dúvidas de trabalho, caso alguém tenha, tá? E vocês têm tempo, assim, a semana exclusiva para poder se dedicar ao trabalho, que ainda não fez, né? Ainda não fez, não terminou, você tem uma semana somente para fazer o trabalho, né? Em vez de descansar, você vai estar fazendo trabalho, se você não fez ainda, né? Mas, enfim, é a última chance, né? O tempo para você fazer. Teria também, enfim, como eu disse que eu deixo entregar até dia 8, você tem 2 semanas ainda para terminar o trabalho, na prática, né? Como eu já fiz aquela extensão de tempo, né? Aí essa semana eu também vou passar as últimas 2 listas, e aí você tem mais 2 semanas para fazer as 2 últimas listas também, que é para me entregar também no mesmo dia do trabalho. E é isso. Acho que isso aqui são os avisos administrativos. Tudo bem? Todo mundo me ouviu? Alguma dúvida? Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor, dando para ouvir. Ok, então. Então, continuar, né? Vou apresentar aqui minha tela. Inteira. Assim, aí por conta disso, né? A gente não vai terminar a parte de geração, né? De renderização agora. Mas vai terminar na primeira semana de janeiro. Não é um atraso assim tão grande, né? Porque qual o processo todo de renderização, né? O processo todo de renderização é aquele que a gente está vendo desde o início, né? Começou aos poucos, de dados, como é que a gente chega de dados em uma imagem, né? Certo? Eu espero hoje terminar a matriz, mas se não terminar, termina a primeira semana de janeiro, mas acho que hoje termina. E aí já está faltando só rasterização, que seria a última etapa do processo, tá? De geração de uma imagem. E aí, terminando esse processo direto, né? A gente vai poder ver, adicionando a dimensão de tempo, né? Como é que isso seria como animação, né? E a animação é o mesmo processo de rasterização de dados em imagens, só que agora no formato de um filme, né? Pode até ter som, etc, né? Se fosse... isso aí foi o que eu disse na época, não sei se vocês se lembram, que é só adicionar a dimensão de tempo, que esse processo de rasterização de dados para a imagem vira um field, né? Mas, na prática, tem alguns detalhes a mais, né? Que é por isso que a gente vai ver. Né? Na animação não é... Se fosse só isso, não tinha porquê, né? Só dizer, é só você gerar várias imagens em sequência e pronto, tem um filme, né? E acabou, né? Mas não é assim, certo? E o processo inverso, né? E aí isso aí a gente não vai ver na disciplina, mas a não ser que tivesse CG2, né? Se tivesse CG2, a gente podia ver o processo inverso, que o processo inverso, como eu já expliquei, é mais complicado, né? Que é pegar uma imagem e extrair dados dela, né? Mas a gente vai ver um pouquinho de processamento de imagens, tá? Embora um pouquinho, só assim pincelar, né? Embora não veja todo o caminho, né? De volta.
Mas cadê? Fechou? Não, tá aqui. Esse aqui é o slide. Tá. Pronto. Então, a gente viu uma matriz, transformação, já vimos aqui só as três principais operações que a gente faz, né, com matriz, multiplicação inversa determinante, aí vimos a identidade, espelhamento, translação, escala, cisalhamento, rotação em x, y, z, o gimbal lock e a rotação do quaternion. Só faltou demonstrar como é que seria a rotação, né, no eixo x, y, z, né, lá no Blender. Magnifier. Aqui de novo nosso modelinho da Suzane com a orelha azul. From BPI, from Massachusetts, né? Import Matrix, certo? BPI, certo? Embora ninguém tenha me perguntado, BPI é que é Blender Python, tá? É o Python para o Blender, tá? Esse é um módulo que você usa para fazer programação em Python conjunto, né? Python com Blender. Se você for fazer, dá para fazer isso também fora do Blender, né? Se você quiser fazer isso. Se você quiser usar a engine do Blender para rodar algum script, você pode, tá? Via linha de comando usando a BPI. Assim, Matrix. Vamos colocar um ângulo, né? Sei lá, ângulo. Integral seria o quê? Pi dividido por 6, né? Tá? Que é 180, pi é 180 graus, 2π é 360, aí 180 dividido por 6, 30, né? Tá? Aí, rotação em X, talvez. Vai ser Matrix. Cosseno de ângulo menos seno de ângulo 0,1 cosseno de ângulo. E não era para ter colocado 0,1 ali, né? Já foi. Depois eu ajeito. Vou ajeitar agora. Seria bom se tivesse para ajeitar nada. Vai ser 0,010. Rotação em Z, né? Na verdade. Tipo, outro erro. 0,001. Fecha a matriz. Vai dar errado, né? Porque vai dar errado, eu esqueci aquela detalhe do parênteses, né? Então, parênteses a mais. Um é da função, né? E o outro é da matriz em si, né? Vamos fazer o que a gente corrige agora. Tá de errado. Tá fazendo. Essa história do Blender ainda não tá legal. Mas enfim. Eu vou digitar mesmo, que vai mais rápido. 0,001. São 3. RZ, né? Certo? Aí agora a gente faz BPI, ponto data, objects. Posso completar, às vezes demora. Transform, RZ, né? E aí, dates. Acionou, tá vendo? Um
pouquinho só, né? Mas girou o rostinho dela, né? Vocês estão vendo, né, minha tela? Já estou compartilhando, né? Tá, estou apresentando, tá todo mundo vendo minha tela. Vocês estão me escutando? Está aparecendo esse sinalzinho aqui como se tivesse... Ah, é a apresentação que está sem som, né? Sei lá. Enfim. Então, pronto, isso aqui a gente fez uma rotação no eixo Z, né? Que o eixo Z é o vertical, né? Tá? A gente pode ver aqui, né? Ó, certo? Esse aqui eu estou olhando o plano XY por cima, tá? Eu posso olhar ele aqui de frente, né? Aqui agora eu estou olhando o plano YZ, tá? E se eu clicar aqui, eu estou vendo o plano... Aqui é o YZ, né, na verdade. E aqui é o XZ, né? Que a gente está vendo. Olhando por cima, né? Para ver pela frente, do jeito que a gente está vendo, é assim, né? Que a gente está vendo, certo? Então, rotacionei. E aí, para rotacionar de volta, né? Rotação no eixo Z, certo? Eu usei aquela mesma forma que a gente já tinha visto. Agora, eu não lembro como é que é a... não sei se é ponto T. Não, não é ponto T. Aqui, transpose. Ou não? Eu tenho que salvar o conteúdo, né? Só aplicar de novo. Aí voltou já. Tá? Então, eu usei a Z Transpose, né? Tá vendo? Ó? Que a Z Transpose faz o inverso da transformação, né? Como eu falei. Por quê? Porque, nesse caso, a matriz de rotação, ela é uma daquelas matrizes particulares, né? Que os vetores têm 90 graus entre si, né? E são unitários, né? Então, você consegue, se eu quiser reverter, eu posso só aplicar a transposta, certo? Que aí você reverte a transformação, não precisa fazer mais nada, tá? Sim, sobre a aula passada, eu dei uma olhada, certo? Mas não vou precisar mais, porque só tive um dia para olhar, né? Mas existe matrizes, chama uma correção, né, da aula passada, que existe matriz chamada unimodulares, certo? Matrizes unimodulares são matrizes que têm um determinante 1, certo? 1, 0 ou menos 1, né, na verdade. Essas matrizes unimodulares, elas não necessariamente precisam ter os vetores de 90 graus ou serem unitários, tá? Embora nesse caso aqui seja verdade, né? Mas não é só elas, tá? Existem as matrizes... Existe matriz de Pascal, por exemplo, certo? Que ela também é unimodular, também dá determinante 1, certo? Que é uma matriz do tipo 1, 0, 0. Se fosse uma matriz 3x3, né? Seria 1, 0, 0, 1, 1 e 1, 2, 1. Certo? Que é aqueles coeficientes da expansão binomial, né? De Newton. São os coeficientes no formato de um triângulo, né? Pegar os coeficientes da expansão de Newton de forma binomial, né? Você vai ter 1, 1, 1, 1, 2, 1, aí depois seria 1, 3, 3, 3, 1, certo? Essas matrizes todas têm determinante 1, e os vetores, nesse caso, não é módulo 1, né? Certo? E outros tipos, tá? Então, essa é uma característica que algumas transformações têm. Depende... Faz sentido, né? Depende de quais números, como é que eles estão dispostos, etc. E eu publiquei a aula 13 também, já publiquei a aula 14, né, na verdade, mandei o link para vocês, e lá eu coloquei 2 artigos que eu achei sobre histórico de determinantes, tá? Um da Nature e outro da GSTOR.
E como eu suspeitei, né, como foi dito na aula também, que não é um processo, são parênteses, né, que eu estou abrindo aqui na aula, não é um processo único, tá? O cálculo de determinantes não foi um desenvolvedor só, né? Tem gente na China que desenvolveu, né? Tem o Gauss, tem o Leibniz, enfim, tem várias pessoas, Leibniz, sei lá, nem sei como pronunciar o nome do cara. Mas, enfim, não dá para dizer, foi esse cara aqui que fez, né? Não dá. Foi um negócio que várias pessoas chegaram na mesma conclusão. Aí você pega um artigo de história, aí um cara diz uma coisa, aí você pega outro artigo de história, aí o cara já diz um pouquinho diferente, porque ele pega outras referências, né? Então, por isso que eu coloquei 2, inclusive. Para vocês verem, né? Que não é um... Mas foi originalmente, quando ele surgiu, foi para cálculo, resolução de sistemas lineares, né? Que eu explico lá no comentário. Também como foi dito na aula pelo nosso colega. Certo? Então, isso aqui é a rotação. Não vou fazer rotação em X, Y e Z. Só fiz só em um eixo Z. Se vocês quiserem, vocês podem estar à vontade aqui para fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui no Blender ou no OpenGL. Tá? Para fazer a rotação. De quaterno, a gente vai ver, certo? Quando for fazer a animação, e eu uso, né? Na verdade, eu já está usando quaterno, né? Quem pegou já o programa 3D, tem a nosso primeiro programa 3D, eu coloquei a matriz implementada do quaterno, então está lá todinha para vocês, até como é que é o processo de cálculo, embora a gente vai ver isso de novo, mas está lá implementado para fazer o trackball, né? Eu fiz. E aqui no Blender, não sei se eu mostro isso, mas... onde é que é isso, hein? Não. Edit Preferences. Não sei se é aqui interface. Edit. Eu não lembro. Tem uma dessas opções aqui que aparece... Ah, tá aqui, pronto. Ó. Navegação, né? No menu Edit Preferências do Blender, tá vendo? Ó? Que eu falei, o Turntable, que é um método que o Blender usa, que você faz rotação do cenário como se fosse um disco. E o que eu implementei para vocês lá no programa é o Trackball, tá? O Trackball é como se o cenário tivesse... O Turntable é como se tivesse um bambolê em volta do cenário, certo? Você manipula. E o Trackball é como se o cenário todo está dentro de uma esfera, né? Como se fosse aqueles globos de neve, né? E você está mexendo no globo para poder gerar a figura. Tem gente que prefere o Trackball, né? Tem gente que prefere o Turntable. Né? Mas esses são os dois métodos de você manipular figuras em 3D, né? Se você quiser colocar para Trackball, né? Para ficar igual ao programa que a gente tem, seria acionar aquela outra opção. Bem, você estava devendo também. Então, com isso, a gente viu todas as transformações, tá? Não tem devendo mais nada. X, Y, Z. E nesse caso a gente viu que colocar um sinal negativo ali no primeiro, rotacionou para onde? Rotacionou no sentido anti-horário, né? Com pré-multiplicação, colocando o sinal do menos em cima do seno, né? Que foi o que eu coloquei, deu um sentido anti-horário, em torno do Z. É até difícil falar sentido anti-horário quando você está falando em eixos, né? Assim, mas enfim. E como é que está o seu relógio, né? Ele está virado para cima, ele está virado para baixo. Mas, enfim. Aí a gente parou, continuando os slides, finalmente, composição de transformações, certo? Esse aqui é um slide importante, porque é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? E a maioria das transformações que vocês forem fazer, seja rotação, seja escala, todas que eu mencionei anteriormente, você vai querer fazer uma composição, tá? Ou você vai transladar para o meio da figura, né? Que é usando aquele bounding box, ou então o centro geométrico, né? Ou então você vai ter algum ponto no cenário que você quer deslocar todo mundo para lá para poder rotacionar em torno daquele ponto, certo? A ideia é sempre
não somente rotacionar, né, mas aplicar escala, etc. e tal. Tem um ponto de referência também chamado pivô, né, que você quer fazer as transformações com referência àquele ponto. Né? Você tem que sempre lembrar. E se eu não usar, professor, porque eu vejo muita gente na internet sem usar essa história de pivô. E aí, se você não usar pivô, é uma opção, tá? Mas só que se você não está usando pivô, você automaticamente está usando. Você está usando a origem do sistema, o 000 como pivô. E como você usa o 00 como pivô, o que acontece? Quer dizer que algumas transformações podem não estar se comportando da maneira que você imagina, né? Aí isso aí, enfim, às vezes o cara usa isso, aí ele coloca um ângulo de cama que não dá para ver o problema, né? Mas enfim, o correto, certo? Você sempre usar um pivô, para você ter certeza qual é o meu ponto de referência, quem é a origem da minha transformação, né? A partir de qual ponto a minha transformação está ocorrendo. Você tem que sempre pensar assim. E essa composição de transformações para fazer isso é essa sequência aí, tá? Você primeiro aplica a translação para a origem, né? Faz a transformação que você quiser. A translação para a origem, falei, né? Mas a translação para o ponto, isso aqui é o mais comum, né? Quando você quer ir para o meio do cara, seria a translação para a origem, mas fazer a translação para qualquer outro ponto. Faz a operação que você quiser e depois faz a translação reversa, né? Para voltar ao ponto inicial. Isso aqui seria a composição, certo? Isso aqui, nesse caso, uma rotação. O que essa aqui seria a translação para T1, T2, né? Que eu fiz, certo? T1, T2, T3, tá? Nesse caso aqui. T1, T2, T3, né? Vetor de translação T1, T2, T3, certo? Que eu peguei, aí eu fiz a translação, rotacionei e depois trouxe de volta, né? Sendo que o T3 aparentemente não faz nada porque a rotação não mexe, né? Na coordenada Z, né? Interessante, fica como 0, né? Já testei isso mais de uma vez, até agora os que eu testei sempre vai dar 0 aqui, porque você tá bem, a rotação só mexe em x e y, né? Mas enfim, aí a composição dessa translação por vetor T, com rotação em Z, e depois a rotação reversa, dá essa matriz aqui, certo? Tá vendo? A matriz de rotação em Z ainda, né? Só que aí tem uma... Aqui é o dot product, né? É o produto escalar do vetor T com a rotação, né? Vamos dizer assim, a matriz de rotação, mais ou menos, né? A matriz de rotação. Porque aqui também tem a matriz de rotação e translação, né? Esse aqui foi da translação, provavelmente esse um aqui. Tá? Isso aqui é o que você tem que fazer sempre, tá? Composição e transformação. Nesse caso aqui, que aqui já está mostrando já o final, né? Na verdade, ele pegou o quadrado, rotacionou e depois transladou de volta. Mas tinha uma figura aqui, né? Deveria ter uma figura antes aqui, que está o quadrado na posição original, que é transladado para essa posição. Ele rotaciona e traz de volta. Veja que nesse caso aqui, dessa figura, como ele não colocou na origem, o que aconteceu? Ó? Ele sempre rotaciona em torno da origem, né? Na verdade, sempre. Né? Então, quando você faz, ele está pegando um dos vértices, está rotacionando em torno daquele vértice, né? Do quadrado, certo? Isso também, você também pode fazer, isso também é uma rotação comum de você querer fazer, tá? Você quer fazer uma rotação em torno de um vértice da sua figura. Você pode fazer a translação, subtrair aquele vértice da figura de todo mundo, certo? Que aí vai se tornar aquele vértice como origem do sistema, você faz a rotação em torno de algum vetor, então dos eixos x, y, z, que é as rotações em ordem, e aí depois você leva de volta, né? Certo? Às vezes algumas pessoas preferem, acham mais fácil, em vez de levar para o centro, levar para um dos vértices, né? Também é outra forma comum de fazer rotação. Que é fácil, né, de imaginar o que acontece quando rotaciona no vértice, né? Eu espero, para algumas pessoas, enfim. A matriz de mudança de base, certo? Essa aí é que a gente estava faltando falar, a última transformação, certo? Dessa aula, de matrizes, de multiplicação de matrizes, que tem envolvendo aquelas operações. Que, importante, a matriz de mudança de base, ela só muda a forma de representação dos vértices e vetores do espaço canônico, certo? O espaço canônico, o que é o espaço canônico? É aquele formado pelos vetores da matriz identidade, certo? Assim você nunca vai se esquecer.
Pega a matriz identidade. A matriz identidade, seja qual dimensão ela for, ela está formando, ela nos diz os vetores canônicos da dimensão daquele espaço, certo? Que pertence. Então, se pegar a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, esses são os três vetores, tá? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, que tem 1 na coordenada, né? Isso é chamado do espaço canônico, né? Eles têm tamanho, o tamanho deles é 1, tá? E eles têm 90 graus entre si e descrevem o espaço euclidiano tradicional, né? Tá bom? Nesse caso aqui, a gente está adotando sempre pré-multiplicação, tá? E aí, como é que você faria para transformar alguém do espaço canônico para um espaço qualquer? É essa matriz aí, tá? Eu pego um vetor que está no espaço canônico, eu quero transformar para um outro espaço que tem 3 vetores unitários que não estão, que tem 90 graus entre si. Como é que eu faço para transformar? Através desse, tá? Eu coloco as coordenadas, tenho aqui os vértices, né, ó, U, V e N, tá? São esses vértices aqui, ó, U, V e N, né, tá? Podia ser qual... É só nomenclatura, né? Você podia nomear de qualquer coisa. Mas esses vértices aqui é 1, é 2, é 3, tá? Se vocês verem livros, normalmente está se falando do... Quando vê esse Zezinho aí é porque é o vetor canônico, né, do espaço. Isso aqui é tradicional. Em livros, o pessoal usa esse Zezinho para a base canônica. Certo? E aqui eu estou transformando para um espaço qualquer, que está numa orientação qualquer, e está numa posição qualquer do espaço também, certo? E aí, por isso que tem esse vetor aqui, OC, tá? Que está fazendo essa translação da origem para essa posição do espaço, que aí você faz essa translação através do produto escalar, certo? Do vetor OC por esses vetores aqui, UVN, tá vendo? Ó? UVN. Essa matriz, na verdade, é a composição dessa matriz aqui com a translação, tá? Que dá esse resultado aqui. Se quiser, eu posso mostrar isso não vou demonstrar a derivação dessa matriz, mas se quiser, eu posso demonstrar, colocar, né, nos comentários para quem quiser ver como é que chega nessa matriz, certo? Mas eu multiplicando aqui por um vetor qualquer, no espaço canônico, né, vai mudar, vai sair do espaço para ir para esse outro espaço, representado pelo UVN, certo? Nessa posição aqui qualquer. Se os dois espaços tiverem a mesma origem, certo? Isso aqui vai ser 0001, tá? Esse aqui vai ser 0, né? 0, 0. O vetor OC vai ser nulo. Então, esse aqui vai ser 001. Certo? Também acontece. Mas se estiver transladado no espaço, você faz esse produto escalar aqui, certo? E você vai obter a realocação, né, do seu espaço, vai ter a mudança de base, certo? O que isso quer dizer mudança de base, professor? Quer dizer que dois vetores, certo? Para que existe? Porque essa matriz é importante. E a gente vai dedicando aqui um pouquinho a mais para ela. É porque os espaços geométricos não é só um, tá? Que existe. Você pode... A discretização de um espaço geométrico, né? O espaço geométrico, primeiro, é infinito, né? Seja qual espaço que a gente estiver falando, R2, R3, sei lá qual for, ele é infinito. E a maneira de discretizar esse espaço, ou de representar, se ele colocar aquele quadriculado, não é a mesma, tá? As pessoas não existe um padrão, né? De novo, as pessoas fazem do jeito que quiser, né? Se você quiser, aquela história, se você quer usar o vetor com 30 graus entre eles, você pode, tá? Ninguém normalmente faz isso, tá? Porque 90 graus deixa bem mais fácil os cálculos, né? Entre eles. Mas se você quiser fazer, você faz, certo? Você pode colocar a representação de qualquer jeito que você quiser. E é aquela história também. Mesmo você... Não, mas eu quero fazer tradicional, do jeito que todo mundo faz, certo? Usar a base canônica. Tá, mas a sua origem está onde também? Certo? Porque o que garante que a origem de todo mundo está no mesmo lugar também, né? No mínimo. Certo? Ainda assim, você teria que fazer pelo menos um ajuste da origem, né? Isso é o mais comum, inclusive. Certo? Então, você precisa, para que essas pessoas todas, trabalhando com matemática, ou trabalhando com computação gráfica, ou trabalhando com engenharia, né? Para que elas possam se conversar entre si, certo? A gente precisa saber fazer a mudança de base, né? Porque o espaço que o cara está falando
Pode não ser o mesmo espaço que eu estou falando, né? Depende o quê? Quem são os vetores base que ele está usando, né? E depende onde é que está a origem do sistema dele. E ele tem que dizer isso, tá? Se ele está trabalhando com espaço, se ele está dando, seja quem for, ele tem que dizer onde é que está a minha origem, né? Onde é que é, quem são os meus vetores, quem são os vetores base do meu espaço. O tradicional é trabalhar com espaço canônico, né? Que ninguém tem nenhum, não geraria problema, mas não necessariamente, né? Como eu disse, tem aplicações, né? No caso do TBN, né? Para fazer um mapeamento normais, as pessoas preferem usar esse espaço tangente, né? Certo? E aí, para fazer a conversão entre os espaços, a gente tem que usar essa matriz de mudança de base, que é desse jeito. Aí isso aqui que eu disse, às vezes, dá confusão, né? Porque ela é uma daquelas matrizes que tem aquela propriedade, né? De ser dar um módulo 1, né? Então, você pode usar a translação, né? Para fazer o inverso, né? Para fazer a operação inversa, dependendo da matriz, né? Você pode fazer a translação. Se não der, você vai ter que calcular o uso da inversa. Sendo que você vê essa matriz escrita de todo jeito. O cara fazendo pré-multiplicação, pós-multiplicação, certo? Então, por isso que é bom vocês entenderem que aqui, isso aqui nesse formato, com pré-multiplicação, né? Quer dizer, está o vetor ou o vértice aqui como coluna, vai levar do espaço canônico para esse outro espaço representado por UVM, certo? Aí, para trazer de volta, você poderia usar a matriz inversa ou transposta, dependendo se esses vetores aqui têm 90 graus, tem módulo 1, né? Tá? Em 90 graus entre si. Aí, agora, antes de a gente falar dos espaços que tem, né? A gente tem que ver qual o pipeline, quem é o pipeline gráfico inteiro, né? Que é aquele processo de transformação de dados em imagem, né? Que esse foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês no início da computação da disciplina, né? Assim, reparem aqui, né, que esse vetor aqui não é 90, não necessariamente 90 graus são os outros, tá? Se isso aqui for 0, né, aí não, o pessoal pode usar só o transposto, né? Esse vetor de deslocamento, né, da origem. Enfim, voltando aqui para os dados para a imagem, né? Isso aqui seria o primeiro, como é que é o pipeline de uma aplicação gráfica. Eu espero que você já tenha isso mais ou menos na sua cabeça já reforçado, mas só que para reforçar, né? Quando você vai fazer uma aplicação gráfica qualquer, você tem o espaço da aplicação, né? Certo? Que aí é aquele código em Python, no nosso caso aqui, para quem está fazendo que nem eu, né? É o Python QT com a API do OpenGL, né? Depois você vai para a geometria, né? Que aí você vai mexer com a geometria, que é por isso que a gente está vendo matriz, viu vetor, viu pontos, né? E viu várias operações nesse sentido, porque vai fazer algumas operações com a geometria, com os dados, certo? Aqui no momento a gente está trabalhando com os dados ainda, certo? E aí vai ocorrer o processo de rasterização, que eu ainda vou explicar como é que faz para vocês. Depois que você fez todas as transformações, isso aqui é onde vai ter as mudanças de espaço, vai ocorrer aqui, tá? Aqui tem uma mudança de espaço? Tem, né? Mas não precisa ter de nenhuma matriz, né? Que aqui seria a linguagem de programação para a linguagem do OpenGL SL, né? Um espaço diferente, né? Um domínio diferente, né? Que é o domínio do OpenGL SL e aqui é o domínio do Qt, várias linguagens, né? Daqui estejam envolvidas na sua aplicação. Aí ocorre a rasterização, que ainda é no OpenGL SL, e a rasterização vai transformar esses dados em pixel, certo? E aí, com esses pixels, eles são levados à tela, né, do seu monitor, certo? Esse aqui é o único processo que está faltando, né? Assim que a gente acabar essa questão de matrizes, a gente vai falar de rasterização, que aí são os pixels no seu monitor, né? Aí a pipeline geral do OpenGL, tá? Depois eu vou... na verdade, isso aí eu fiz recente, uma alteração que eu fiz recente dos slides, tá? Tá em inglês ainda, mas eu vou pegar e vou colocar em português, fazer uma vergonha na cara, colocar as caixinhas direitinho em português, tá? Até porque tem um erro aqui que o cara colocou. O cara colocou como se a rasterização fizesse parte da geometria, né? Usando as cores e não é, né? A rasterização já não faz parte mais da geometria. Você já está convertendo em pixel, né? Que seria o fragment shader, né? Depois daqui, da rasterização, tá?
E todos os outros shaders que tem no GLSL ocorrem aqui, tá? São quais os shaders que tem? É o Vertex Shader, ó, tá? O Tessellation tem 2 vértices de tesselação. Tesselação é você dividir uma geometria em triângulos, quadriláteros ou qualquer outra primitiva que você queira, tá? Seria como se você estivesse forrando o chão do seu banheiro, né? Com quadrilátero, com azulejos, certo? Isso é a tesselação. Não pode ter azulejo por cima do outro, né? Sempre um do lado. É isso que a gente está fazendo. E tem o vértice o Geometry Shader, tá? Também. Que ocorre antes da rasterização, tá vendo? Ó? A rasterização ocorre aqui. Isso aqui é a geometria que a gente viu até agora. Nessa disciplina de CG foi tudo isso aqui. Embora a gente não tenha trabalhado com esses shaders eles não estão presentes nem no WebGL e nem no OpenGL ES, que é usado para a internet, para celular, tá? Esses outros shaders aqui só vai mexer se for fazer a aplicação para o computador. Isso é um detalhe que eu também tinha esquecido de falar. Eu fui atrás depois de ler, né? E o WebGL, embora a ideia seja fazer uma computação local, ele é baseado no OpenGL ES, tá? Ele não tem esses shaders aqui disponíveis para vocês no momento, tá? Então, quer dizer, se for fazer programação com OpenGL para web ou então para celular, vocês não vão ter acesso a esses shaders. Esses shaders aqui só vão aparecer para vocês se for fazer a aplicação para o computador. E, na verdade, no OpenGL 4 ainda tem um outro shader que é chamado Compute Shading, só por curiosidade, né? Esse Compute Shader, ele é como se fosse um shader livre, inclusive, nova invenção deles, o shader livre, que não faz parte de nenhum lugar do pipeline, né? Eles não estão querendo dar liberdade, né, para você fazer o que você quiser, quando você quiser. O Compute Shader permite que você é um shader livre, tem uma caixinha dessa daqui que está aqui do lado, né? Não faz parte do pipeline gráfico. E se sempre que você quiser usar ele, você tem que chamar explicitamente o shader, tá? Esses shaders aqui são sempre chamados, tá? Se eles existirem, eles são chamados e são chamados nessa sequência, seguindo a ordem, tá? O Compute Shader não, ele é chamado na ordem que você quiser. Quando você quiser, você pode chamar ele para usar a placa de vídeo para fazer algum processamento nela, tá? Aí, o que você vai fazer é totalmente livre, né? Se você quiser fazer, quando você quiser fazer, no momento que você quiser fazer, você só faz criar o shader e manda os dados para ele, né? Só para saber que existe, né? Esse aqui é o pipeline do OpenGL SL, sempre segue essa sequência, tá? Você manda os dados para o Vertex Shader, vai sendo até o Fragment Shader, né? Que a rasterização ocorre antes de você chegar no Fragment Shader, tá? Esse aqui é o pipeline do OpenGL, né? Que eu falei, eu pulei aqui. Mas aí, olha, já dá para notar aqui, tem algumas mudanças de espaço, né? Normalmente, quando você tem as coordenadas, o objeto ele é dado em coordenadas do objeto, né? Quer dizer o quê? Esse aqui, quando a gente fala em coordenadas do objeto, quer dizer, normalmente, a origem do objeto está no centro geométrico dele, mas depende de você, né? Mas normal é você ver, mais comum é você ver a origem do objeto no centro dele, mas depende do artista, né? O artista que está modelando o objeto, se ele quiser colocar a origem no dedão do pé do cara, ele coloca. Se ele quiser colocar a origem do modelo dele no olho do boneco, ele coloca. Certo? Ele coloca a origem do sistema dele do jeito que ele quiser. Ele pode orientar o modelo também do jeito que ele quiser, né? Para cima dele pode ser o Y, né? De repente, para cima de outro cara pode ser o Z. De repente, um outro cara prefere modelar os bonecos tudo deitado no X, né? No plano XY, né? O outro cara usa os planos X, enfim. Você pode, o artista, ele escolhe como é que ele vai modelar o objeto. É sempre a base normal, o mais comum é sempre usar a base canônica, né? Mas ele, para cima dele, né? Nem a origem do sistema pode estar em vários lugares do boneco, né? Do modelo que ele está criando. E o para cima dele também não é padrão, tá? O para cima dele pode estar no X, pode estar no Y, ele pode estar deitado no plano boneco, modelo, pode estar deitado no plano XY, no plano XZ, no plano YZ. E aí você fazendo a mudança de base, você também corrige isso, né? Você coloca a origem onde você quiser e você coloca na posição que você quiser o seu modelo, né? Isso, quando você faz isso, de pegar o boneco, né? Imagina assim, o boneco do Mario lá, o Mario 64, ele é feito por um artista que não tá nem aí com o cara que tá fazendo o cenário.
Só que o cara que pega o cenário, o que ele tem que fazer? No mínimo, certo? No mínimo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar aquele boneco do Mario que o cara modelou, vai ter que aplicar uma escala, uma matriz de escala nele, né? Para reduzir o tamanho, para ficar compatível com o cenário, e depois vai ter que colocar ele na posição original inicial da fase, né? Isso é um mínimo, orientado para a posição correta, né? Tá? Então ele vai aplicar uma matriz de mudança de base, para sair das coordenadas do objeto para coordenadas de mundo. Ainda vai ter que aplicar uma matriz de escala para reduzir o Mario para o tamanho correto, para ficar compatível com o tamanho da fase. Vai ter que colocar em uma posição, a posição inicial da fase, e vai ter que orientar o Mario de acordo, né? Para onde é que ele está olhando, né? Onde é que começa o caminho lá da fase, né? Certo? Isso para o Mario 64, né? Você já vai fazendo 3D. Mesmo 2D, também você teria que fazer no mínimo isso, né? O cara fez um pixel art lá do Mario, né? Em 8 bits mesmo, você vai ter que escalar aquele boneco. Talvez não, né? Porque o pixel art você já poderia desenhar já no tamanho correto, né? Talvez o Paper Mario, né? Que é 2D, mas enfim. Talvez no caso do pixel art, o cara já desenha no tamanho correto. Mas mesmo assim, mesmo que você desenhe no tamanho correto, o mínimo que o cara vai ter que colocar é posicionar o Mario em um determinado ponto do cenário, né? Porque a origem do bonequinho lá, do pixel art que o cara fez, não é a mesma origem do cenário, né? Então você vai ter que posicionar o Mario de acordo no seu cenário em determinada posição, que você saiba que você possa fazer a manipulação, né? E aí depois, isso aí já está, você faz esse posicionamento dos objetos num cenário, que é isso que eu quero que vocês façam, inclusive no trabalho, seria um segundo espaço, né? O terceiro espaço seria da coordenada de câmera, tá? Que aí eu posso colocar, agora que eu tenho um cenário 3D ou 2D, eu quero poder observar ele de alguma posição, certo? Se eu observar de alguma posição, é colocar em coordenadas de câmera, certo? Que seria um outro espaço também, que é chamado de câmera coordinates, né? Depois você faz esse câmera coordinates, aí você agora pode aplicar a luz, fazer a projeção. A projeção é o que vai levar para aquele espaço normal NDC, né? O Normalized Device Coordinates, que vai levar a gente para o espaço, seja lá qualquer que a gente está usando, vai deixar todo o nosso universo, né, entre -1 e 1, nas 3 dimensões, certo? E aí ocorre o clipping, tá? O clipping, o processo de clipping é o quê? É um processo automático, tá? Que o OpenGL faz, que é basicamente tudo que está fora desse volume de visualização, entre -1 e 1, tá? É jogado fora. Basicamente, não é exibido na tela, tá? Dá para fazer isso com a matriz? Dá, certo? Mas não precisa. É só você descartar as coordenadas, só fazer um teste com if, né? Ah, passou da tela, você não exibe, né? Então, que o objeto já faz isso automaticamente para você. Aí vai ter a rasterização, que a gente vai ver ainda. E aí, quando você faz a rasterização, você acabou de gerar uma matriz de pixels, tá? Essa matriz de pixels ainda, ela precisa ser mudada agora para as coordenadas de dispositivo. Estão vendo aqui? Coordenadas de dispositivo. Que é essa coordenada de dispositivo? São as coordenadas do monitor, tá? Porque uma vez que eu tenho uma imagem, onde é que essa imagem vai ser exibida? Nesse caso aqui, a gente está vendo nessa minha apresentação, a minha tela do PowerPoint está ocupando no momento, todo o meu desktop. Mas isso não necessariamente é verdade, né? Se a janela estiver pequena, ele não vai ocupar só uma parte do desktop, certo? E sendo mais rígido ainda, né? Dentro de uma aplicação, a janela que você desenha, até agora, no momento, né? O nosso canvas para desenhar o OpenGL é do mesmo tamanho da janela, né? Eu fiz assim, que é, vamos dizer, o mais fácil para a gente, ocupa maior, e ocupa o maior espaço possível da janela, né? Mas você não precisa fazer isso, tá? Se você quiser, você pode deixar um espaço da janela reservado para colocar botões, etc e tal, e desenhar só em uma parte da janela, certo? Isso aí seria também uma outra possibilidade, seria um view, isso é chamado de viewport, né? O viewport é tipo assim, qual é a parte da minha janela que eu vou desenhar, certo? É ela toda ou é só parte da janela, certo? Então, você tem que fazer essa conversão para coordenadas da dispositivo, para saber onde é que ele vai, na verdade, para coordenadas de janela e depois para coordenadas de dispositivo.
Bem que para coordenar dispositivos, quem faz isso normalmente vai ser a sua biblioteca gráfica, né? No caso aqui no nosso Qt. Mas pelo menos para a janela, a gente não vai mexer, não vai. A gente não programa com isso diretamente, né? Mas mexe, né? Você só mexe nas coordenadas da janela se você quiser fazer isso. Se você não quiser fazer do jeito que a gente está fazendo, se você quiser colocar em uma parte específica da janela, né? Você tem a janela lá completa. Não, eu quero que ele desenhe só em uma parte específica da janela, aí você vai ter que usar as coordenadas da janela para fazer que o canvas do objeto seja só um pedaço dela, certo? E aí você vai ter que posicionar, né? Usando layout ou usando... Você não vai mexer exatamente com as coordenadas, o normal é mexer num objeto chamado layout, tá? Que vai colocar os objetos em formato de matriz, ou então em formato de linha, formato de coluna, enfim, que divide. Até isso, né? Posição de objetos, de posicionamento de objetos numa janela hoje em dia é feito através de um objeto chamado de layout, mais comum, que vai colocar todos os objetos, botão, menu, canvas de desenho de OBGL, painéis, etc. e tal, tudo em formato de linha, em formato de coluna, ou então em formato de um grid, tá? E aí você vai ter que colocar os objetos, um desses pedaços do grid, ou da linha da coluna, vai ser a janela OpenGL, né? Que aí vai ser desenhado só naquela parte da janela, né? A outra parte vai ter outros componentes, né? E aí você está mexendo, isso é um outro, porque eu estou falando isso, porque isso é um outro espaço, certo? Seria um outro espaço da janela, e ainda teria o último espaço, que é o espaço do dispositivo, né? No seu monitor, aonde é que a imagem tem que ser desenhada, né? Mas isso aí é feito automaticamente para a gente, né? Então, os espaços geométricos de um pipeline gráfico, né? Eu já mostrei esse pipeline para vocês. Esse não é fácil de achar, esse pipeline. Às vezes, né? Se você não sabe o que está procurando. É o espaço do objeto, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Tem 8 espaços geométricos, tá? Na verdade. É o espaço do objeto, que é onde os artistas modelam eles, né? Que é aquela história que o cara pode colocar a origem no nariz, né? Na ponta do pé. Tem o espaço da cena, como é que esses objetos são posicionados no mundo, né? Aí você pode fazer uma rotação, uma translação, uma escala, né? Dependendo do que você está querendo fazer. Tem o espaço tangente também, tá? Esse espaço tangente você usa quando você quer usar mapeamento de normais, né? Aquela matriz TBN, né? Porque quando o cara... Quando o pessoal captura de normais, certo? As pessoas preferem... Eu não sei por que exatamente essa preferência surgiu, tá? Mas a gente prefere usar aquele plano XY, certo? Imagine o plano XY com Z para cima. Todas as normais do objeto são dadas com referência a esse plano, tá? Com Z para cima e no plano XY. As normais podem estar de vários jeitos possíveis, tá? Mas a base de referência é esse plano. E aí, quando você quer pegar as normais que estão salvas nesse plano e colocar num plano qualquer, orientar de qualquer jeito na sua figura, você tem que fazer uma conversão de espaço, tá? Chamado de espaço tangente. Ele é usado principalmente em questão de iluminação, tá? Não vou dizer que seja só normais, né? Mas talvez... normais também, deslocamento, né? Quando você está fazendo displacement, você faz em relação ao normal também, né? Enfim. Então... displacement também é feito em relação ao normal, né? Então você acaba usando TBN também para fazer parallax, por exemplo, certo? Aquele efeito de parallax, você também usa TBN. Só um parênteses aqui sobre parallax, eu vi que um dos melhores que tem é o tal do relief mapping, tá? Mapeamento de relevo. Eu falei que o parallax, andei lendo, né? Enfim, estou um pouquinho desatualizado, né? O parallax, originalmente, quando ele surgiu, ele era feito somente para superfícies planas, né? Mas já existe alguns artigos mais recentes de gente fazendo para superfícies circulares, tá? Deformadas, como nosso bug, tá? Um desses é o relief mapping, mapeamento de relevo. Mas o mais comum ainda que vocês vão achar, principalmente na internet, o cara faz é o planozão, né? Só que você tentar fazer curvo vai deformar tudo, né? Mas tem alguns para formatos, já existe mapeamento de parallax para superfícies curvas. Agora, mas isso, tô lembrando que o parallax ainda continua aquele mesmo problema, tá? Dependendo do ângulo que você olhar,
você ainda vai dar errado, tá? Porque é só um chute que o cara tá fazendo, ele não tá realmente mexendo, a superfície ainda continua plana, né? O cara não tá mexendo, não tá mudando os vértices de posições. Então é um chute que a gente dá, que dá para enganar, né? Dependendo do ângulo que o cara olha. Aí tem o espaço tangente, que serve para isso, né? Para fazer esses efeitos de iluminação. Tem o espaço de câmera, né? Que aí normalmente a gente quer o quê? A gente quer colocar um cenário 3D, quer colocar uma câmera em alguma posição para poder exibir, né? Esse meu quarto aqui, né? Estou modelado, mas eu posso colocar a câmera para de repente observar eu de cima para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Eu posso colocar a câmera aqui do meu lado, posso colocar a câmera aqui, isso vai gerar figuras diferentes, né? Vai sempre gerar uma imagem pixelizada 2D, mas dependendo de onde eu colocar a câmera, vai ser diferente. E mais, né? Às vezes é aquela história, você em vez de querer mexer o mundo, para você não ficar aplicando as transformações, essas matrizes que a gente acabou de falar de transformação no mundo, para criar uma animação, às vezes você pode aplicar as transformações só na câmera, né? Existe um efeito, por exemplo, de câmera que é chamado de pan, que você pega a câmera assim, né? Tá filmando alguma coisa, você vai colocando ela pro lado sem se mexer, para acompanhar, de repente, um personagem que está correndo, né? Ou então só, de repente, para exibir algum cenário, mostrar como é que é o cenário, né? De repente, isso é chamado de pan, tá? Fazer esse negócio aqui. E para isso, você tem que tem que mexer na câmera, né? Só a translação da câmera, né? Ela também pode fazer isso movendo todo o cenário, né? Mas imagina o cálculo violento que isso é, né? Se o cenário for grande, né? Enquanto que você mexer na câmera, é só um objeto que você está mexendo, né? Tudo bem que tem a conversão de transformação de coordenadas, mas ainda assim, é só um objeto que você está mexendo. Só como curiosidade, né? Os jogos de antigamente, aqueles 2Dzão, o pessoal costumava mexer o mundo, tá? Porque não tinha câmera, né? Não existia esse conceito de câmera. Então o pessoal mexia o mundo. Não era o Mario que estava andando, não. Na verdade, era o mundo que estava andando. Né? Então aí tem o espaço de câmera que ajuda, né? Ele deixa os cálculos bem mais simples, tá? E tem depois disso tem o espaço normalizado, que é aquelas coordenadas NDC, né? Deixar no padrão -1 a 1 em todas as dimensões, tá? Que é o espaço do OpenGL. Depois disso, mas tem uma matriz para quando existe matriz aonde aí, professor, de mudança de espaço? Do espaço do objeto para o espaço de mundo, que eu nem coloquei espaço de mundo, mas deveria ter colocado. Então tem 9 espaços, né? Só por isso. Ah, não, espaço de cena, né? O espaço de cena seria o espaço de mundo. Vou colocar entre parênteses ali depois. Então é 8 mesmo. Tem o espaço de objeto para o espaço de cena, você vai precisar fazer uma matriz de mudança de espaço. Depois do espaço de cena para o espaço tangente. Do espaço tangente para o espaço de câmera e do espaço de câmera para o espaço normalizado. Na verdade, a grosso modo, você vai precisar de quantos? Talvez 2 ou 3, tá? Em geral, você vai precisar de 2 ou 3, que seria o quê? O espaço normal, para chegar no espaço normalizado e no espaço de câmera. Por quê? Porque o pessoal, se você não fazer nenhum efeito de iluminação, você não precisa do espaço tangente, né? Se não estiver usando aquele mapinha azul lá, azul com rosa, né? Quando estiver fazendo paralaxe, enfim, não estiver fazendo nenhum efeito especial de luz, você não vai precisar do espaço tangente, provavelmente. E as pessoas, no caso, que é o que eu recomendei para vocês, vocês seguiram a minha recomendação, vocês também não precisaram fazer essa mudança de espaço, porque vocês já modelaram os objetos nas posições que eles vão ficar, né? Ou seja, é comum também as pessoas fazerem isso, né? Se eu estou modelando um cenário, eu já posso modelar, né, os objetos na posição que eles vão ficar. Não preciso modelar o objeto isoladamente para depois colocar no cenário, né? Você pode modelar o objeto já na posição que ele vai ficar, né? E aí não precisaria também de matriz de conversão. Ou então, mesmo que você faça você faz primeiro, vai modelando objeto por objeto e depois coloca no cenário, você pode usar a mesma base, né? Já que você é o artista único, né? Você não está usando uma cena diferente. A cena e o objeto é você que está modelando, você pode usar o mesmo espaço também, né? Então, você só precisaria deslocar o objeto para a posição que você quer, e aplicar uma escala, talvez, sem precisar fazer mudança de base, né? A mudança de base aí acontece mais quando você pega um modelo feito por alguém, né?
que não você. Você fez um objeto, você quer inserir um modelo feito por alguém, e isso é comum se vocês forem trabalhar, algum de vocês for trabalhar, sei lá, na Blizzard, ou então na Disney, na Pixar, alguma coisa desse tipo. Vocês vão ver que não, que são pessoas diferentes, né, que fazem essas coisas. Tem um cara que cuida da cena, tem um cara que cuida só de fazer os objetozinhos, tem outro cara que cuida só da animação, né? Aí, como são artistas, são pessoas diferentes no processo, fazendo etapas diferentes, aí acontece isso, tá? Vai ter uma matriz de mudança de objeto para cena. Aí, uma matriz de objeto da cena, outro objeto para tangente, e depois da cena para a câmera, e aí da câmera para normalizado seria a última, né? E aí em diante, isso aí é feito automaticamente para o OpenGL, embora existam esses espaços, tá? Que é o espaço de ordenação, que também é chamado de espaço de profundidade, tá? Normalmente o nosso Z, a terceira coordenada, porque só existe, já adiantando, né? Nós temos 3 coordenadas para representar um vértice e um vetor, né? Mas o Z não vai ser usado, né? Não precisa ser usado na prática, né? Porque eu estou querendo fazer uma imagem 2D, né? Então eu quero fazer uma imagem, adiantando um pouquinho de rasterização, tá? Quando a gente está querendo uma imagem de pixels, né? Feita de pixels, você tem só a coordenada x e y, né? O z, ele diz o quê? Diz só a profundidade daquele pixel, né? Se nós já estamos no espaço, isso nós já estamos no espaço normalizado, tá? Nós já estamos no NDC, certo? Então, nós temos vários pixels que estão sendo exibidos na tela, estão dentro do volume de visualização, certo? E a gente quer saber quem é o pixel que está na frente e o pixel que está atrás, tá? A gente pega a coordenada z e transforma ele num mapa de profundidades, tá? Num espaço de profundidade. Separa a coordenada x e y da coordenada z, certo? O z vai para o chamado z-buffer, tá? Que é chamado também. Vocês podem ver na internet. É outro nome, né, para ele. É depth map, espaço de ordenação. Espaço de ordenação, na verdade, eu só vi só em português, que eu vi o pessoal chamando assim. Normal na internet, eu chamar de depth map, ou então também pode chamar, você também pode usar o stencil, né? Se você quiser, stencil map. E o z-buffer, tá? A ideia deles é a mesma, tá? Dizer quem está sendo exibido, né? Ou qual a posição deles, né? Referente à tela. E tem o espaço da imagem, né? Que aí é a matriz de pixels que representa a cena, né? Essa transformação do espaço normalizado para esses dois espaços, o de imagem e de ordenação, que é separação, né? Vai pegar as 3 coordenadas e vai separar. Um vai virar imagem e o outro vai virar espaço de profundidade. O espaço de profundidade é usado o quê? É usado para dizer quais são os pixels que tem que ser pintados, quem é que está na frente, né? Que é no cenário 3D. O cenário 2D não precisa, né? Do depth map. Lembra que lá se vocês pegarem meus programas, vocês vão ver que tem uma hora lá, quando eu faço 3D, eu tenho que dar aquele Enable Depth Test, né? Depth, D-E-P-T-H, é justamente esse espaço de profundidade, né? E quando eu estou fazendo 2D, eu não preciso de espaço de profundidade, porque não existe coordenada Z, né? Mas quando tem, quando eu tô 3D, eu tenho que dar aquele Enable Depth Test justamente para isso, que ele vai pegar a coordenada Z e vai ver qual é o pixel que está na frente, né? Depois de ter feito a rasterização, tá? Depois de ter feito a rasterização, quem é que está na frente? Ah, esse ou esse cara, né? Para saber quem vai ser exibido. E vai determinar também a cor, né? Porque o cara que está na frente, dependendo da distância, pode influenciar, enfim, posição da normal, tudo isso vai influenciar como ele é colorido, né? Isso para o que teste os rebuffer, né? E espaço de imagem são aqueles pixels que vão ser exibidos nas telas, né? Uma vez que tem os pixels exibidos na tela, aí que entra o espaço de dispositivo, né? Que é qual a posição da janela, né? Que é a posição na janela, né? Eu coloquei só uma coisa só, né? Mas na verdade tem a posição da janela e tem a posição da janela no SO. Onde é que aquela janela no SO vai aparecer e que é uma coisa que você controla, inclusive, né? Normalmente a gente controla em que posição do SO a gente quer que a nossa janela apareça. E dentro da tela, onde é que aquela imagenzinha que eu gerei vai aparecer na minha janela, né? Coloquei na tela, janela, coloquei ali, tá certo. Dentro da janela, onde é que aquela imagenzinha vai aparecer, né? São dois sistemas de coordenadas que a gente não mexe diretamente, não mexe diretamente, quer dizer que a gente não precisa fazer a matriz de mudança de base, tá?
A gente acaba mexendo, se você quiser, é uma opção, você vai ver que tem lá no QT, tá? Se você quiser, você diz onde é que a janela do QT é desenhada, e se você quiser também mexer nisso, você pode dizer, aí você vai ter que pode estudar QT, né? Aproveitar esse tempo agora, para você dizer só parte. Eu não quero desenhar minha janela, meu canvas do OpenGL na tela inteira. Eu quero desenhar só em parte, que eu quero colocar um botão que deixa eu rotacionar a figura, ou que eu deixe fazer algum efeito na figura, certo? Aí você pode colocar botõezinhos do lado, pode colocar um menu, né, etc. e tal. Se você fizer essa manipulação do espaço do dispositivo, certo? Então, esses são os espaços todos do gráfico, do pipeline. Para exemplificar isso, né? Tá aqui, por exemplo, dois modelos, certo? De um homem e de uma espaçonave. A espaçonave, tanto a espaçonave como o homem estão na origem, como eu citei, que é o normal, certo? Aí eu pego esses que estão, os dois estão na origem, né? Não sei se dá para ver, mas quando eu passar os slides, vocês dêem uma olhada, vocês podem ver que eles não estão exatamente posicionados da mesma maneira, né? Se não me engano, o Y o Z o Y, né? O verde é o Y. Pode ver que o Y aqui está para baixo, né? Está apontando para os pés do bombeiro, né? E o X está para o lado e o Z provavelmente está vindo na nossa direção, né? Ou está vindo na nossa direção ou está lá para trás, né? Não dá para ver por essa figura. Mas dá para ver que o Y está apontando para os pés e o X está apontando para a mão direita. E esse outro modelo, ó, o X, tudo bem, tá alinhado, né, com esse cara aqui, mas o Z, ó, já não está alinhado. O Z é o nosso para cima, certo? E o Y está para trás. Ó, o X e o Y trocaram de posição, certo? Basicamente. Aí trocar de posição e orientação é diferente, né? Se fosse o mesmo sistema de coordenadas, o Y estaria aqui para baixo, né? Ó, e esse cara aqui apontando lá para trás, verdinho, seria o azul, né? Provavelmente. Ou também poderia estar apontando na nossa direção, o azul, né? E na verdade o azul está sendo o vetor para cima da figura, tá vendo? Ó? O vetor para cima da figura aqui é o Z, né? E o vetor para cima dessa figura, na verdade, é o Y. E essa figura está de cabeça para baixo, né? Se a gente considerar que o Y positivo é o para cima, a figura está de cabeça para baixo. Enquanto que essa daqui está correta, mas só que está usando o Z. Enquanto essa aqui está usando o Y. Isso aqui são modelos que não foi eu que fiz, tá? Eu peguei prontos, mas só para mostrar, né? São dois artistas diferentes que fizeram, inclusive, e a orientação dos dois modelos tem nada a ver um com o outro. A origem, tudo bem, né? Legal. A origem tá, pelo menos isso eles colocaram, né? A origem está no meio dos bonecos, né? Ele não colocou no pé, nem nada assim. Nem numa ponta da nave, né? Ele colocou no meio da nave. Mas a orientação do sistema de coordenadas é totalmente diferente, né? Para eu colocar esses dois caras na mesma cena, eu tenho que fazer uma matriz de mudança de base, né? Faço a matriz de mudança de base, posicionando os objetos na cena, e ainda tem que fazer aquelas outras transformações, né? Porque o tamanho desse boneco aqui, se não me engano, é muito maior. Eu vou ver se eu encontro, tá? Esse aqui é antigo. Eu não sei se eu tenho ainda esses modelos, mas eu vou ver se eu pego esses modelos, se eu encontrar, para vocês verem. O tamanho do boneco é gigantesco comparado à nave. Na verdade, a nave é bem pequenininha, parece uma nave de brinquedo, se for colocar os dois na mesma cena, né? E aí para você chegar nesse jeito aqui, né, do boneco ficar a nave ficar do mesmo tamanho do boneco, de forma que ele possa entrar na nave, né, você tem que aplicar a matriz de escala, né, ou em cima da nave ou em cima do boneco, né, para diminuir o tamanho do boneco, aumentar o tamanho da nave, para poder chegar nessa cena, né. E aí depois, ó, vejo que isso aqui eu tô olhando naquele viewport, né, do Blender, tem a câmera aqui, né, do viewport, que a câmera também tem o para cima dela, tá vendo? Esse setinha preta aqui lá no Blender, ele diz onde é o que é o para cima da câmera, tá? E aí eu posicionei a câmera do cenário. Quando eu faço aquelas transformações, né, de rasterização, aqui tudo vai para o NDC, né, lá no Blender, vai ser virado uma imagem que vai ser mostrada a partir das coordenadas da câmera, né, usando a câmera como origem, né, em direção ao cenário. E aí eu poder tirar essa foto aqui, que essa foto aqui já seria o espaço de imagem, né? Certo? Esse aqui é o espaço do objeto, espaço de cena, espaço de imagem, para ficar mais claro, né? Que são que a gente vai trabalhar com mais frequência, tá? Esse aqui já vejo que tem cores aqui que nem aparece, né? Lá do fundo e do chão, né? Tem sombra, né? Isso já foi gerado, né? Pela renderização do Blender, rasterização do Blender, né? Certo?
O espaço de câmera, como é que a gente faz ele, certo? O espaço de câmera, deixa eu ver aqui que horas são. Tá tempo aí. O espaço de câmera, normalmente a câmera, o que acontece? A câmera tradicional, né, se vocês já devem ter ouvido falar daquela caixa de furo, né? E você faz um furinho na tela. Tem até um vídeo daquele, eu lembrei o nome do cara, é o Manual do Mundo, né? O Manual do Mundo é um canal muito legal do YouTube, que o cara faz experimentos físicos, né? E científicos. Ele também mostra um pouquinho de, às vezes até de mecânica, enfim, um canal variado, né? Ele mostra como usar determinadas ferramentas, por exemplo. Mas, enfim, lá no teste, um dos testes dele, que eu acho que é o que tem, eu acho que esse vídeo aqui vai justamente dar para o Manual do Mundo, que ele cria essa pinhole câmera, né? Ele faz uma caixa de papelão, né? Que ele leva lá para o meio de São Paulo, faz um furo, bizarro, né? Ele, bizarro a experiência, né? Mas é legal que você, é bizarro porque as pessoas devem ter achado estranho, né? Ver um cara andando com uma caixa de papelão enfiado dentro de uma caixa de papelão. Mas enfim, ele faz um furo na câmera e ele se senta lá, acho que é em São Paulo, ou é no Sul, enfim. Ele se senta no meio do cenário e consegue ver a rua, né? O ambiente em torno dele, né? Ele consegue ver projetado como se fosse um cinema dentro da caixa, né? Só que com a imagem invertida, né? De cabeça para baixo. Certo? Que esse é o processo do pinhole, né? Quando você faz um processo numa câmera, e assim, é a mesma coisa que funciona na nossa máquina fotográfica qualquer, sabe? Quando a gente bate foto no cenário, a imagem é refletida de cabeça para baixo, tá? Isso na câmera, né? É lógico que a câmera depois pode só fazer uma rotação, né, para corrigir a imagem, né? Mas em 3D a gente não faz isso, tá? Para deixar mais fácil, a gente coloca aqui a cena de projeção, em vez de ser lá atrás, né? Depois desse pontozinho aí do furo, né? A gente coloca na frente da projeção, da frente do objeto, certo? E aí a gente não precisa inverter a imagem, né? E ela está na nossa frente, a cena, né? Certo? Aqui está o modelo, né? Não sei se está dando para ver. Aqui é o modelo e se a câmera está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Lá no Google. Se a nossa câmera está nesse lenço aqui, né? Imagina que esse lenço aqui é a câmera, né? Certo? E o cenário está aqui, que eu estou modelando. A gente coloca o plano de projeção, no pinhole seria aqui, né? Se eu fizesse desse jeito, ia ter uma inversão, né? Porque ia passar, aqui seria o ponto de pinhole, né? Desse jeito aqui, a imagem ficaria de cabeça para baixo, certo? Em vez de a gente colocar aqui, né? A nossa tela de projeção aqui, a gente coloca a tela de projeção aqui, tá? Entre a câmera e o cenário. Que aí ela não fica de cabeça para baixo, tá? O pinhole ainda está aqui, só que a nossa imagem a gente projeta ela aqui, certo? Por isso que ela não precisa ficar de cabeça para baixo, certo? Só que aí, ó, aí aqui já vai entrar aquela história do produto vetorial, tá? Nós temos no cenário que a gente fez, né? Seja qual for, você sabe quem é o para cima, né? Você não está modelando o seu mundo. Normalmente esse nosso para cima, o vetor para cima é o 0, 1, 0, né? Se for o Y, né? Mas pode ser o Z, né? De repente é o 0, 0, 1. Não importa quem é o para cima, certo? Você que define quem é o vetor para cima de acordo com o cenário. Mas pode ser o 001, pode ser o 010, pode até ser o 100, né? É um dos vetores canônicos, né? Se a gente estiver no espaço canônico, para simplificar, os nossos amigos estão no espaço canônico, tá? E você tem a câmera posicionada em algum lugar, certo? Mas a minha câmera tem a posição, que é um vértice, né? Me diz onde é que a minha câmera está no espaço, e tem um vértice, um outro segundo vértice, que diz para onde é que eu estou olhando, para onde é que eu quero apontar a minha câmera, certo? Qual parte do cenário que eu quero olhar ela, certo? Uma vez que eu dou um ponto para a minha câmera olhar, tem um ponto que a minha câmera está no cenário, tem um ponto para a minha câmera olhar, isso vai formar um vetor, não é?
vai formar o vetor chamado olhar para, look at, que é a direção que eu estou olhando, posição qualquer, menos a posição da câmera, vai me dar um vetor. Você transforma isso em unitário, tá? Esse uzinho aqui é para dizer que é unitário, divide pelo tamanho para deixar um vetor unitário apontando para lá. Certo? Esse aí é o nosso primeiro vetor que vai formar a base do espaço da câmera. Certo? Só que a base do nosso espaço da câmera não vai fazer 90 graus com o nosso vetor para cima do cenário, né? Muito provavelmente, certo? 99,999% das vezes, né? O vetor para cima da nossa câmera, né? Que a nossa câmera tem um para cima, né? Dependendo de onde a nossa câmera, sei lá, do celular está apontada, tem um para cima dela, né? Dizendo onde é que está o para cima na minha câmera, né? Deixa eu de novo aqui mostrar no Chrome. Meu celular, ele tem a câmerazinha dele aqui, certo? Está gravando aqui o meu cenário 3D, que é onde eu estou, certo? Eu tenho a posição dele, né, no cenário, pode estar em qualquer lugar do cenário, né? Certo? Tem a posição dele, tem para onde eu estou mirando. No caso aqui, eu estaria mirando para vocês, certo? Tem um vetorzinho aqui. Só que esse vetorzinho aqui que eu estou gerando, mirando para vocês, o vetor para cima dela, desse minha câmera aqui, é esse cara aqui, né? Ó, é o para cima dela, né? Tá aqui a câmera apontando a nossa direção, tá aqui o para cima dela. O para cima do meu cenário é isso aqui, né? Ó. Então, no meu cenário, aqui é a minha casa, né? O meu para cima é aqui, né? Eu estou para cima, né? Eu não estou de cabeça para baixo, não estou inclinado, né? Eu estou apontando para cima, né? Esse meu para cima aqui é diferente do para cima da câmera. Mas o que eu quero fazer para converter as coordenadas do mundo para a coordenada de câmera, eu preciso saber quem é esse cara aqui para cima, que eu não sei, certo? Eu tenho só a posição da câmera, dizendo para onde é que ela está apontando, no caso aqui está apontando a posição da câmera, que é bem aqui no espaço, né? Tem a posição de vocês aí da tela, eu estou apontando para vocês, eu tenho esse vetor, eu quero saber quem é esse vetor aqui. Como é que eu faço? Aí é o produto vetorial, né? Eu primeiro faço o produto vetorial desse meu para cima aqui, né? Que esse aqui eu sei quem é, né? Que é o meu espaço 3D, as coordenadas de mundo, a coordenada de objeto, você sabe quem é o seu para cima. Você faz o produto vetorial desse vetor para cima com esse vetor aqui, né? Apontando na direção de vocês, que é onde é que a minha câmera está apontando, que é o produto vetorial entre eles vai fazer o quê? Vai gerar um vetor que é 90 graus com esse cara e com esse cara aqui, né? Vai formar o vetor direita, que é esse cara aqui, tá? É um vetor que é 90 graus com esse, certo? E 90 graus com esse aqui. O produto vetorial desse cara, com esse cara aqui apontando para vocês, vai dar o vetor direita. Ou vetor direita ou vetor esquerda, dependendo de como é que você faça o produto vetorial, tá? Vai dar ou esse cara aqui. Que é 90 graus com esse cara daqui, tá? E com esse aqui também. E aí, finalmente, agora você vai pegar esse vetor e vai fazer, de novo, o produto vetorial normalizado, tá? Esse vetor tem que ser normalizado também, dividido pelo tamanho dele. Você faz o produto desse vetor agora com esse vetor. O produto vetorial desse vetor vai dar agora quem? Finalmente, o para cima da nossa câmera, tá? O produto vetorial desse cara com esse cara. Aí depende se é regra da mão direita, né? Ó. Se for o cara apontando na sua direção, né? Em direção à direita, ó, vai dar para baixo, né? Ó. Certo? Vai dar um vetor para baixo. Se for o cara aqui apontando para a esquerda, né? Pior que minha mão não dá, né? Se for o outro vetor, eu vou ter o para cima, né? Se eu pegar esse vetor na direção de vocês, né? Vou pegar o esquerda, na direção de vocês, eu vou ter aqui o vetor para cima da câmera, né? Se eu pegar aqui nessa direção aqui, o vetor direita para vocês, vai ter o vetor para baixo. Depende de como vocês pegaram, né? O vetor, você vai ter um vetor para cima, mas vai ser um vetor para cima, tá? Ou esse aqui, ou esse aqui, né? Certo? Que é o que a gente quer. Certo? Então tem que fazer 2 produtos vetoriais, para a gente poder finalmente pegar as coordenadas da câmera, né? A gente sabe que é o vetor para cima, eu sei para onde é que a câmera está apontando, faço o produto vetorial dos dois, eu vou obter esse vetor aqui, direita ou esquerda, faço o produto vetorial do vetor de produto direita ou esquerda, com esse cara aqui, eu vou obter o para cima, né? Lembrando que pode ser tanto esse cara como esse cara aqui. Certo? Aqui nos slides eu já coloquei correto, tá? Para você não ficar
aqui fazendo live, né? É mais difícil disso. Enfim, foi um pouco mais, talvez tenha ficado um pouquinho mais complicado, mas aqui está ao vivo, né? Mas para você pegar a orientação correta, nesses vetores aqui está na orientação correta, tá? Você pega o olhar para, produto vetorial com olhar para cima, vai dar o vetor direita, né, apontando direita para a câmera, que nessa casa da câmera aqui seria um vetor do slide, seria vindo na nossa direção. O vetor vindo na nossa direção é o vetor direita, tá? Aí o produto vetorial do vetor direita com o vetor olhar para vai dar o vetor cima da câmera, né? Certo? Que é o que a gente quer. O vetor para cima é o vetor para cima do mundo, tá? O vetor que a gente quer é o vetor para cima da câmera. Então, faz o produto vetorial do olhar para com o vetor olhar para cima, né? Pode fazer isso, se você fizer a mãozinha aí, você vai ver. Fazer o vetor olhar para com o vetor olhar para cima, com a mão direita, vai dar um vetor apontando para a gente, que é o vetor direita. Olhar para com olhar para cima do mundo, vai dar o vetor direita. E agora pegar o vetor direita com olhar para, com a regra da mão direita, vai dar agora o cima da câmera, certo? Com esses três vetores, o vetor cima câmera, olhar para, e o direita, a gente tem os três vetores que formam aquela matriz de mudança de base, certo? E a gente consegue agora representar todo o nosso mundo nas coordenadas de câmera, certo? Onde quer que ela esteja no espaço, certo? Né? Legal. Só que tem um problema, né? Porque quando a gente fez isso, a gente está usando ainda o tradicional, né? Se vocês não mexerem em nada, a projeção normal, né, quando a gente converte para fazer espaço normalizado, vai ser uma projeção ortogonal, né? Isso ainda está em coordenadas de mundo. Você pode fazer agora, para chegar no espaço da NDC, a matriz de mudança de base, né, que a gente usa, é, na verdade, essa daqui, tá? A de projeção, não é nem mudança de base que a gente faz. É uma projeção ortogonal, uma projeção perspectiva, né, que a gente faz, na verdade. Isso que chama de projeção, né, e não é mudança de base, na verdade. Porque você tem o espaço 3D do mundo, e agora eu vou projetar de 3D, tá? É uma projeção 3D, não é uma projeção 2D. Projeção 2D é a rasterização, que a gente ainda vai ver, tá? Mas a projeção 3D desse espaço de mundo, que esteja em coordenadas de mundo ou esteja em coordenadas de câmera, para o NDC, é chamada de projeção ortogonal, que é aquela que eu já mostrei para vocês. É só fazer um mínimo com o máximo, né? Para deixar tudo no espaço -1, seria a Min-Max Normalization, se vocês quiserem ler de novo. Min-Max Normalization é o que a gente faz, tá? Na projeção ortogonal. Quer dizer, todas as coordenadas ficam entre 1 e -1. Tá? Invertendo apenas a coordenada Z, tá? Porque a gente quer que o Z aponte, cresça negativa, o Z cresça na nossa direção, né? Se eu não me engano. Saindo da tela, né? E tem a projeção em perspectiva, né? Que é essa outra matriz aqui. Eu não vou derivar essa matriz, porque senão a gente vai perder muito tempo de aula. Já está dando até a hora da aula, certo? Mas não vou fazer essa matriz, mas eu coloquei a derivação dela para quem vocês quiserem. Veja que é a mesma coisa, né? Ó, bem parecido com a projeção ortogonal. A única coisa de diferente é porque a gente está usando esse -1 aqui, tá? Não existe as 4 coordenadas, né? X, Y, Z, W. Sabe aquela história que eu falei que o W é usada para fazer a projeção em perspectiva, né? É justamente nesse caso aqui. Mas quem é esse W, né? Quem é esse W? De onde é que eu tiro esse W para fazer a projeção em perspectiva? Tá aqui a resposta para vocês, ó. O W, na verdade, é o -Z, tá? É só a coordenada Z negativa que a gente usa para criar o W, certo? É só isso. E aí, dividindo o Z pelas coordenadas, né, a gente vai ter a projeção em perspectiva. O W, na verdade, então, é o -Z, certo? Por isso que eu falei que você nem precisa usar coordenadas homogêneas, porque, na verdade, quando você já tem as três, você já tem o W, né? O W é o -Z, né? Você não precisa criar uma 4ª coordenada para armazenar isso. Mas se você quiser, enfim, tem essa... enfim, você vai armazenar a mesma coordenada repetida, né? Mas, enfim, mas tem aquela outra utilidade que aí você pode fazer translação também, né? Para fazer mudança de espaço, mudança de base, enfim. A matriz de mudança de base usa, para fazer aquelas matrizes compostas de fazer translação da origem, só que isso também vai usar
tem a usar vetor translação, e o pessoal gosta de usar coordenadas homogêneas, mas também dá para usar sem usar coordenadas homogêneas. Você já tem todos os dados que você precisa, tá? Seja em 2D ou 3D. Já que o W, na verdade, só é menos Z, né? Ou então, se no caso 2D, seria o menos Y, né? E aí, o que tem de diferente aqui? Só nesse parte aqui, na cálculo da coordenada Z, porque se a gente fosse dividir tudo por Z, né? Como você deve estar imaginando, eu espero, vai dar sempre 1, né? Mas eu não quero que dê sempre 1, né? Porque senão seria completamente inútil, né? Sempre vai dar 1, você dividir por Z, vai sempre dar 1, né? Não, né? Eu quero que quando o cara que esteja na frente, isso é chamado plano near, né? Mas eu vou chamar de frente. Eu quero que quando o cara esteja no plano near, quando eu dividir por Z, dê a coordenada desse plano aqui da frente, né? Que seria o Z mínimo aqui nesse caso, né? E quando esteja no plano lá de trás, que é o far, o plano de trás, que eu vou chamar de trás, desse 1 aqui no caso, tá? Que seria o plano máximo dessa figura, tá? Mas pode ser o Z mínimo e Z máximo, quem decide é você, que está criando o seu projeção em perspectiva, tá? Como é que eu faço isso? Através da resolução de um sistema linear, tá? Você faz com que o seu Z ele seja igual ao Z mínimo ou Z máximo, dependendo do valor de Z, tá? Isso é a resolução de um sistema linear de duas coordenadas, nesse espaço aqui tem mostrando como é que faz, e aí a resolução vai obter justamente essas coordenadas aqui, tá? Que são usadas para o cálculo de Z. Você fazendo assim, na hora que você dividir por Z, você não vai ter mais 1 sempre em qualquer possibilidade, tá? Vai dar o Z mínimo ou vai dar o Z máximo escalonado, né? Na verdade, quem vai fazer esse escalonamento, essa divisão por Z, quem faz é o OpenGL para a gente. Você também não precisa fazer isso. Você precisaria fazer isso na mão se você estivesse fazendo um rasterizador você mesmo, né? Não fazer um rasterizador na mão, sem usar o OpenGL na CPU. Aí você teria que fazer essa divisão na mão, tá? Mas senão você pode só dar a coordenada para o OpenGL que ele faz. Você pode também dividir, né? Aquela história, para não usar coordenadas homogêneas, né? Você poderia também já dividir e já entregar dividido para o OpenGL, né? Sim, para que eu estou falando disso também? Por isso que aqui o sinal muda, tá? Por isso que o sinal muda aqui, não é esse mesmo sinal aqui. Parece a mesma coisa, mas o sinal muda e a posição muda, porque você está dividindo por Z, tá? Por isso que muda essas posições aqui. Veja que o Z aparece, né? Esse aqui é o X, Y, Z, né? Isso aqui está mexendo nas coordenadas X, mas aqui, quando faz o produto escalar, né? Esse cara aqui é correspondente ao Z, né? Ó, certo? Porque está sendo escalado com relação ao Z, tá? Estou fazendo... Na prática, isso aqui a gente já viu. Isso aqui está fazendo o quê? Está fazendo um shear, né? Está fazendo aquela operaçãozinha aqui, empurrar aqui, né? Para deixar em perspectiva, né? Aí está empurrando de acordo com a distância da nossa origem da câmera, né? Está empurrando o nosso objeto. Aí vai causar aquela impressão que as coisas que estão perto do objeto não vão ser mexidas, né? E as coisas que estão longe vão ser empurradas, estão longe da origem, vão ser empurradas para o infinito, né? Vamos dizer assim. Certo? A derivação dessa matriz está aqui, para quem quiser ver, tem um linkzinho aqui. Sim, para que eu estou falando isso? Porque aquela matriz do look at, que transforma para coordenadas de câmera, tá? Ela, você pode usar com a projeção ortogonal, pode, só que aí não fica muito legal, tá? Você vai ver por causa daquela história do pinhole, né? Que eu acabei de mostrar, você vai ver que pode acontecer da sua câmera, da seu objeto ir para trás, certo? Do plano de projeção é acabar invertendo a figura, certo? Ela vai e fica de cabeça para baixo devido a isso. Isso não acontece na perspectiva, porque na hora que vai ficar de cabeça para baixo, o objeto fica muito pequeno, né? Vamos dizer assim. Ele vai para o infinito, né? Digamos, sei lá. Você não chega, né? A matriz de projeção em perspectiva ela já foi gerada, já foi pensada, né?
de forma que o plano de projeção está na frente do objeto sendo modelado. Então, isso não acontece, essa inversão. Mas se você fizer com a matriz ortogonal, você vai ver que isso acontece, tá? Você consegue ver esse efeito especial, defeito especial. Por isso que as pessoas não usam essa matriz de coordenadas de campo quando você está fazendo para o espaço ortogonal. Poder pode, né? Você só tem que ter um cuidado, né? Na hora de, você vai ter que fazer você vai ter que ter um determinado cuidado, né? Na hora de você fazer a sua projeção ortogonal para não ter defeitos especiais, né? Para você pegar os planos na frente do cenário, certo? Você colocar um plano, porque quando você faz usando o min máximo, né? Você vai pegar um plano na frente, eu não falei, né? Min máximo normalization, vai estar pegando um plano na frente, vai estar pegando um plano atrás, né? Um plano na frente e um plano atrás do objeto. E aí, quando você for fazer para a coordenada de campo, vai ter esse cara aqui vai estar de cabeça para baixo, né? Então, quando você for fazer o lookout, isso aqui vai... Enfim, você está dando para ver minhas mãos. Mas se você usar o min máximo, um plano vai estar à frente, o outro plano vai estar atrás. E aí vai ficar dependendo do seu objeto no cenário, ele vai dar um efeito louco que ele vai ficar... Você vai ver ele se contorcendo, tipo Hellraiser, sei lá, né? Parte dele está de cabeça para cima e parte dele fica para baixo. Para evitar isso, você tem que fazer, na hora de você fazer a normalização, você vai ter que fazer também, talvez, uma translação, né? Para não evitar que ele fique... Ou então você vai ter que fazer um espaço normalizado, colocando os dois planos na frente, né? Tá? E aí não tem esse problema. É só um cuidado, né? Na hora... Então, na verdade, dá para usar o lookout como espaço ortogonal, só que aí você tem que tomar cuidado, por isso que eu falei na história do pinhole, para pegar os dois planos na frente, né? Do objeto. E não ter esses efeitos especiais. Aí aqui seria a projeção para o espaço de imagem, né? Aquela história que eu disse que dá para fazer. Nesse caso é exatamente igual a matriz de identidade, só que veja que a coordenada Z é 000, né? Na prática a gente não faz isso, mas só para mostrar que dá para fazer, tá? Com a matriz. Você pegaria aqui, já depois de estar tudo transformado para a perspectiva ortogonal, né? Já está tudo em NDC. Você aplicando 000, né, aqui nessa matriz, zeraria o Z e deixaria só o X e o Y preservados, né? Na verdade, o que acontece na prática é aquilo que eu falei para vocês, né? É o X e o Y são armazenados num buffer e o Z é armazenado num buffer diferente, tá? Ele vai ser usado para o depth buffer, né? O teste. E aí a gente faz uma rasterização, né? Que é o que eu vou mostrar ainda para vocês. E o espaço dispositivo, aí é a mesma matriz de projeção ortogonal, tá? Só que aí você faz isso depois que já tem pixels, né? Depois que já tem os pixels, para colocar em uma posição específica da tela, aí você vai usar de novo aquela mesma matriz de projeção ortogonal, tá? Não se assuste. A nomenclatura aqui está diferente, mas eu vou dar uma correção nisso, porque esse aqui é um slide antigo. Mas é a mesma matriz, tá? De projeção ortogonal que você usa para posicionar ele em um determinado espaço da janela e depois o sistema operacional faz para posicionar em determinada parte do seu monitor, né? Que seria o dispositivo gráfico, certo? Aí, finalmente, para acabar esses slides de matriz, né? A questão do mudança de referenciais, né? Dos bônus de animação, certo? Quando a gente vai fazer a animação, a gente precisa colocar um esqueleto no nosso modelo 3D, que ele é... O que é esse esqueleto? Tá? Na verdade, o esqueleto, que seria... Quais são os pontos de... Tipo assim, numa mão, né? No corpo humano. Eu poderia colocar um bone para representar o meu osso, para representar o meu corpo inteiro, certo? Não é o esqueleto. Quando eu falo esqueleto aqui, a primeira coisa não é aquele esqueleto de anatomia, tá? Você pode fazer um esqueleto corretamente com todos os ossos? Pode, tá? Mas não precisa. Você faz o quê? Só um esqueleto com osso para cada parte do corpo que você quer que se movimente, certo? Porque eu quero que determinadas partes do corpo do objeto 3D se movimentem, mas possam se movimentar de forma diferente, independente, certo? O meu braço, ele consegue se mexer independente do meu corpo. O meu corpo, teoricamente, estaria parado. Ele está se mexendo porque eu estou em cima de uma cama, né? Mas, e aí, vibrações, né? Mas aqui você
mexendo meu braço, teoricamente não é para mexer meu corpo, certo? Então quer dizer o quê? Que eu preciso de pelo menos 2 bones, né? Um para esse braço e outro para essa outra parte do braço, né? O braço e antebraço, né? Se não me engano. Certo? Não sou formado em anatomia, né? Não sou da área médica. Então, certo? Então, pelo menos 2 bones, um para cá e um para cá, de forma que eu posso fazer esse movimento, né? E esse movimento aqui é independente, né? Esses 2 movimentos, eu consigo fazer isso, também consigo fazer isso, né? Se eu quiser mexer os dedos, aí você vai ter que pelo menos ter um bone para cada dedo, tá? Se eu colocar só um bone, né? Aí vai poder só fazer esse movimento aqui. Não sei se tá dando para ver, deixa eu... Se eu tiver só um bone, eu consigo fazer esse movimento, né? Para eu poder fazer esse movimento aqui, eu preciso de 2, né? Porque tem esse movimento aqui do ombro, né? E tem esse movimento, tem 2. E aqui, precisa de um bone para cada dedo da mão, né? Se você quiser fazer esse movimento aqui, você vai precisar de quê? De 3 bones, né? Para poder fazer isso aqui, tá? Aí depende de como o seu modelo é, né? Por isso que você vê muitos modelos que é tudo com a mão cerrada, né? Porque aí não tem essa dificuldade, né? É só 2 bones e acabou. Mas se você quiser fazer movimentos das mãos, né? Bem delicadozinho, aí você vai ter que fazer um bone para cada osso do dedo, infelizmente, né? Para poder fazer a rotação. Para poder fazer isso aqui, né? Por algum motivo. Enfim. E aí eu poderia colocar um bone para a cabeça, né? Para poder fazer esse movimento aqui. Um bone para o corpo. E aí 2 bones para as pernas. E um bone para o pé, né? Certo? Isso aí dá a sua estrutura. Esse bone, no gráfico 3D, no nosso programa 3D, na verdade vai ser uma matriz. Ou matriz não. Uma árvore, certo? A gente armazena isso no formato de árvore, certo? De forma que tem o bone principal, que provavelmente vai ser o corpo humano, né? Esse corpo humano, esse bone principal, que seria, sei lá, o meu tronco, quando você mexe ele, tem que mexer todo mundo, certo? Todos os outros bones estão ligados a ele, seria o nosso bone raiz, tá na raiz da árvore, quando você mexe ele, mexe todo mundo, certo? E os outros bones vão estar ligados a ele, diretamente ou indiretamente, né? Através de... diretamente ou indiretamente, por exemplo, aqui o bone do tronco, ele é ligado com um bone da perna, né? E um bone dos braços e o bone da cabeça, né? Só que aí um outro bone de braço aqui é ligado com, não é ligado diretamente com o bone raiz, né? E assim vai, né? Mas espero que vocês tenham conseguido. Então você vai fazer uma árvore de forma que diga quais são as partes do seu modelo, quem é que deve mexer no quê, certo? Na prática é isso, certo? O bone, ele me diz o quê? Esses vértices do tronco, certo? Eles estão os principais, os vértices da cabeça são secundários, né? Do braço tem vértices secundários e terciários e quaternários, se você quiser estar não também, certo? Que aí você vai, quando for aplicar uma matriz, dependendo do bone que você... Na verdade, bone seria no Blender, né? Mas no OpenGL seria uma árvore, a gente vai armazenar através de uma árvore, eu espero que vocês tenham aprendido isso em programação de dados, né? Vai ser uma árvore, que pode ser binária ou não, certo? É uma árvore. Vai ter o número de folhas variado, tá? Não é necessariamente todo mundo com a mesma quantidade de folhas, não, tá? Mas é uma árvore que aí você vai aplicar uma matriz para cada um desses bones. E para cada um dos vértices associados àquele nó da árvore, certo? E aí, dependendo, toda vez que for aplicar uma matriz, você vai aplicar uma matriz que funciona naquele nó da árvore e todos os nós subsequentes, certo? Por exemplo, uma matriz de translação, já que eu estou movendo o meu boneco para frente, vai ser uma matriz de translação que vai ser aplicada em todos os vértices, né? Porque vai começar da raiz da árvore e vai para todas as folhas, todos os nós, até chegar nas folhas, certo? Mas, por exemplo, uma matriz que gira o meu braço, vai pegar, sei lá, o terceiro nível da árvore, né? E vai aplicar somente o quê? Vai fazer só a translação naqueles vértices daqui, a rotação, né, no caso, naqueles vértices aqui e nos da mão, né? Se tiver ossos aqui na mão também, né? Certo? Essa é a ideia, tá? Que eu quero que vocês peguem. E é uma composição de matrizes, certo? Essencialmente vai ser uma composição de matrizes que a gente vai fazer também, só que depende do nível, quem é que vai dizer quem é essa matriz resultante aqui, é justamente a hierarquia do nosso braço, aqui no caso de um braço mecânico.
seria, na verdade, essa hierarquia no OpenGL vai ser representada por uma árvore, certo? Quem representa isso é uma árvore para a gente, que tem nós e folhas, e aí diz como é que a gente vai realizar a animação. Quem é a matriz de animação e quem são os vértices que vão ser afetados por ele, vértices vetores que vão ser afetados por ele, por essa matriz aqui, a matriz 2 e a matriz 1, tá? Tudo bem? Isso aqui só é a ideia, tá? A gente ainda vai ver isso mais a fundo quando começar a estudar animação, certo? Então, por hoje, a gente acabou a primeira parte de matrizes, né? Aí, eu pensei que ia dar para falar de imagens hoje, não deu, mas enfim, agora a gente vai entrar de férias, né? Férias, vamos ter um recesso agora da UES, tá? A gente volta dia 4 de janeiro, né? Dia 4 de janeiro a gente volta, certo? Mas, oficialmente, a gente encerrou já a matriz, certo? Encerrou. Quer dizer, faltou falar imagens, né? Mas eu vou falar ainda. Vai ter uma aula ainda em janeiro. A gente vai começar com 2 aulas. Eu vou falar o processo de rasterização, certo? E depois eu vou falar sobre imagens. Ou vou falar primeiro sobre imagens, depois vou falar primeiro sobre rasterização. Se desse hoje, eu já ia falar sobre imagens, né? Que também são matrizes. Mas aí eu vou falar sobre rasterização, como é que você pega agora essas coordenadas geométricas, né? Que já foram transformadas de coordenadas de locais para mundo, de mundo para câmera, ou de mundo para espaço tangente, depois de mundo para câmera. E depois de câmera para Normalized Device Coordinates, né? Que é uma projeção. E aí, uma vez que você tem esse Normalized Device Coordinates, né? Quando está em NDC, quando ele chega nesse Normalized Device Coordinates, seja fazendo matriz ortogonal ou de projeção em perspectiva, você quer agora rasterizar isso, transformar numa imagem de pixels, né? A grosso modo eu expliquei, né? Que vai ser separado, x e y vai para um buffer e o z vai para o outro buffer, né? Isso é a grosso modo, certo? Mas a gente vai ver como é que é feito esse processo de rasterização, como é que transforma a coordenada geométrica em pixel, certo? Em valor de pixel. A gente vai ver isso em janeiro, né? Dia 4, certo? Vai fazer a rasterização. E aí, na quarta-feira, a gente mostraria que é o algoritmo Bresnan, tá? O algoritmo que é usado ainda hoje nas placas de vídeo. Então, porque é o algoritmo mais rápido que tem, mais eficiente que tem, já tentaram fazer modificações nele, e não fica... As modificações, pelo menos que eu saiba, ainda não pega. Para ver como é um algoritmo bom, né? As modificações dificilmente pegam, porque acabam deixando lento, né? Mas, enfim, eu tenho que dar eu preciso só dar uma atualizada para ver se fizeram alguma modificação, mas provavelmente não. Essencialmente continua a mesma coisa. E depois de ver a rasterização, vou voltar a matrizes, mas aí para falar de imagens, tá? Porque existe uma terceira operação com matrizes que é importante vocês saberem. Além dessas operações todas que a gente já discutiu aqui, existe uma operação específica que é para imagens, tá? Que é chamada de convolução. A convolução é uma matriz também, que a gente aplica específico para imagem. Todos os filtros, a maioria dos filtros de imagem, não vou falar todos, mas a maioria dos filtros de imagem que a gente vê lá no Photoshop, no GIMP, ou só qualquer outro software de processamento de imagens, usa essa tal da convolução para aplicar, certo? O efeito. E a gente vai ver vai ver o que é uma imagem, como é que ela representa. A gente já viu um pouquinho, né? Mas a gente vai ver a matriz como imagem e vai ver como é que aplica uma convolução em cima da imagem, certo? Seria na aula de quarta-feira. Aí a gente encerra essa primeira parte da matéria, né? Vocês me entregam um trabalho com as listas que eu vou passar ainda essa semana. As 2 últimas listas, que vai ser sobre matrizes, obviamente, né? E aí, provavelmente vai ser uma lista sobre transformações e outra lista sobre mudanças de base, tá? Mas nada de cálculo de inverso, vai ser só no máximo transposto, tá? Mas vai ter esse cálculo como é que pega a matriz
que eu acabei de explicar na aula de hoje, né? De cálculo de câmera, né? Que isso é uma coisa que vocês têm que saber fazer. Como é que eu pego a matriz da câmera, a matriz Lucchetti, tá? Provavelmente vou pedir para vocês calcularem isso na lista, por exemplo. Fazer uma rotação, né? Fazer uma translação, etc. Isso vai ser o conteúdo da lista, das duas listas, né? E aí encerraria, né? Na primeira semana de janeiro. E aí a gente começa na próxima semana a animação, né? Que aí seria a adição da parte de tempo para esse processo de transformação de dados em imagem. Tá certo? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo? Então, pronto. Então, boas festas, né? Feliz ano novo. Espero que vocês descansem um pouquinho, né? Aproveitem e relaxar, porque o semestre nós começou um pouco tarde. Obrigado para vocês também. E aí a gente se vê em janeiro. Ok? Vou aqui encerrar a gravação. Valeu.